Você ouvirá agora mais um episódio do devocional A Semente. Episódio de hoje. A bênção de obedecer à palavra do Senhor. Episódio 27 da série Meditando nas Escrituras. Apresentação: Missionário Genoan Lira. No primeiro livro de Samuel, encontramos o relato de uma situação em que Deus estava dando uma chance ao rei Saul, cuja vida espiritual seguia numa espiral descendente. Assim, quando o Senhor comissionou Saul para ser seu agente no julgamento da nação de Amaleque, Deus estava lhe dando uma oportunidade de recomeçar. A ordem de Deus era que os amalequitas fossem completamente exterminados, não restando despojos que pudessem ser aproveitados pelo exército de Israel. Infelizmente, mesmo sabendo o que Deus havia ordenado, Saul preferiu seguir pelo caminho dúbio da obediência parcial, pois em 1 Samuel 15:9 está escrito que Saul e o povo pouparam Agag e o melhor das ovelhas e dos bois, e os animais gordos, e os cordeiros, e o melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente. Indagado pelo profeta Samuel quanto ao motivo por que havia se apropriado das ovelhas e dos bois, Saul se justificou dizendo que queria usar os animais para fazer sacrifícios ao Senhor. Porém, Samuel respondeu: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. A primeira estrofe do Salmo 119 fala acerca da obediência a Deus. Nos versículos 1 a 3, o salmista destaca quão abençoados são os que andam na lei do Senhor, os quais ele chama de irrepreensíveis ou íntegros. E para deixar claro que ele está falando acerca de integridade, no segundo versículo, ele enfatiza que as bênçãos da obediência alcançam aqueles que buscam o Senhor de todo o coração. Como vimos na história de Saul, Deus não aceita devoção de coração dividido. Sabendo que a bênção de Deus é para os que o buscam de todo o coração, no verso 4, o salmista declara: Tu ordenaste os teus mandamentos para que os cumpramos à risca. Por esse motivo, ele expressa o desejo de que seus passos sejam firmes, enquanto ele procura obedecer os preceitos do Senhor. Seu alvo é ser irrepreensível quando avaliar sua vida à luz da lei do Senhor, como lemos no verso 6. Assim, a primeira estrofe do Salmo 119 termina com o escritor sagrado fazendo o compromisso de render graças a Deus de todo o coração, quando tiver aprendido os seus retos juízos. Pelo que está escrito no verso 7, aprendemos que nosso deleite na lei do Senhor está condicionado ao fato de aprendermos verdadeiramente as verdades reveladas na sua palavra. O grandioso salmo da palavra de Deus começa destacando o nosso dever de obedecermos à lei do Senhor de todo o coração. Foi a obediência parcial que determinou o juízo de Deus sobre Saul, o primeiro rei de Israel. Toda a lei do Senhor é perfeita e revela a vontade de Deus para a nossa vida. Não cabe a nós selecionar a que partes da Sagrada Escritura iremos obedecer. O apóstolo Paulo, em 2 Timóteo 3, 16 a 17, declarou: toda a Escritura inspirada por Deus
e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Você deseja ter uma vida abençoada? Então decida que vai conhecer e obedecer à palavra de Deus. Porém, para obedecer é preciso conhecer. Portanto, pegue a sua Bíblia e comece a aproximar-se da lei do Senhor por meio da leitura e meditação no Salmo 119. E para tornar ainda mais produtivo o seu tempo com a palavra de Deus, inicie com a seguinte oração, que está escrita em Salmo 119, 18. Desvenda os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Deus vai ajudá-lo a entender e a obedecer a sua palavra. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória, eternamente. Amém. Eu sou o pastor Genuan Lira, missionário da Igreja Bíblica Batista do Planalto, em Fortaleza, servindo com a Missão Maranata. Você ouviu mais um episódio do devocional A Semente. Para entrar em contato, escreva para pastorgenuan@gmail.com. Tenha um bom dia na presença do Senhor. Edição Rádio Web CBR Esperança, sintonizando e direcionando suas afeições a Deus.